Obrigado porque nós confiamos em Ti. E nós sabemos que o Teu braço não está encolhido, mas o Teu braço está estendido para prover todas as nossas necessidades. Obrigado porque aqui tem um povo que demonstra e que vive a fé no Senhor. E nós sabemos que essa semana será a melhor semana das nossas vidas. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Se você concorda, diga amém. Dê um aplauso lindo ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Esse pessoal que está aqui na frente, que estão pisando aqui na terra prometida, não está legal? Não fique com inveja, porque essa semana você também vai ter um lugar para pisar. Deus fala assim, ó, põe o pé e eu ponho o chão. Ou seja, tenha fé. Nós não fizemos ainda porque não deu tempo, mas fé existe. Aliás, o cartão fé foi liberado, né? Então nós vamos dar continuidade. Essa semana nós vamos ver isso aqui sendo transformado. Eu quero agradecer algumas pessoas. Magrão está aí? Magrão tem nos abençoado muito. Muito obrigado, vocês são maravilhosos, família linda. Felipe, Reobote Pinturas está aí? Está aí, ó, obrigado. Olha que parceria incrível, hein, que vocês fazem. Deus abençoe poderosamente. Lucão, Tiago, Fabrício, e aí Guilherme, e aí eu tenho que ficar contando, falando o nome de todos vocês, tá bom? Todos vocês são maravilhosos. Então eu queria que você desse um aplauso ao Senhor pela vida desses homens, dessas mulheres. Obrigado, Deus tem usado demais a vida de vocês. Eu só falei em nome de líder, né? Cadê a nossa Vanessinha? Também tem nos abençoado. Ela limpa, o pessoal suja, ela limpa de novo, e o pessoal continua sujando, e ela vai limpando, né? Tem até, ela até estava cantando um louvor aqui, esses dias. Como que é aquela vassourinha? É pagode? Você vai que eu vou varrendo, você... Desculpa, eu estou feliz hoje. Então fica mais um pouquinho em pé. Juninho, né, tem nos ajudado. E aí eu tenho que falar um monte de gente aqui que vai ser difícil, mas muito obrigado. Eu tenho certeza que essa semana aqui, esse lugar vai ficar incrível. E na outra semana nós vamos receber aqui 3.000 pessoas. 3.000 pessoas. O Ministério de Louvor Morada pediu para usar o nosso lugar. Então, imagina isso, 3.000 pessoas. Como? Tira as cadeiras. Fica assim, ó, como você, em pé, né? E vai ser lindo o que Deus vai fazer. Pode tomar o seu lugar. Glória a Deus. Deus tem uma palavra para ministrar aos nossos corações nessa noite. E eu sei que Deus vai falar ao nosso coração. Hoje é meu aniversário. Completo 45 anos de vida. Glória a Deus por isso. Mas hoje meu dia começou como começa a vida de um pastor. Hoje logo pela manhã eu estava sepultando a irmã do Silvandro, que faleceu. Eu vi uma mensagem agora dele aqui, que ele está assistindo ao vivo. Então que Deus esteja confortando, que o Espírito Santo esteja confortando o seu coração, toda a sua família, em nome de Jesus. E não tem maneira melhor, nós que somos crentes em Jesus, começar o nosso novo ciclo servindo a Deus. Nós estamos vivendo um tempo até que engraçado, irmãos. Nós estamos vivendo um tempo em que a humanidade tem trocado as coisas, trocado pessoas, trocado situações, tem vivido um troca-troca impressionante. Pergunta para o irmão que está do seu lado, você já fez troca-troca? Pergunta para ele. Meu Deus, olha, tem um monte de homem da minha idade aí dando risadinha. Você que deu risadinha, vem orar comigo no final do culto, que Deus precisa fazer libertação em você. Mas hoje, ultimamente, eu tenho visto que a humanidade tem vivido um troca-troca, por troca-troca, porque trocar é mais fácil. É mais fácil do que consertar, é mais fácil do que arrumar, é mais barato, então troca.
Isso não é bom, se a gente for analisar de uma forma bíblica, espiritual. Porque quando a gente decide investir em algo que não está dando certo, por vezes dá mais trabalho, muitas vezes leva mais tempo. E essa geração, principalmente a humanidade num todo, tem vivido essa situação de trocar uma forma intensa de uma forma frenética. Por quê? Porque trocar é mais fácil. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: trocar não é mais fácil? Pergunta para ele: trocar não é mais fácil? Eu quero dar um exemplo prático aqui, ó. Quem teve a televisão que quebrou, queimou, aconteceu alguma coisa nos últimos tempos? Quem teve? Eu tive. Aí eu fui consultar. Quanto fica o orçamento? Quase 70%, 80% do valor de uma nova. Troca. Micro-ondas. Aqui nessa igreja nós somos recordistas em queimar micro-ondas. Que eu lembro, já foram 4 micro-ondas para a casa do chapéu, porque queimou. Tem lá, tomada vermelha, ao lá. Tomada vermelha 220. Tomada branca, você sabe, por que você coloca no buraco errado? 4 micro-ondas, faz orçamento. Fica muito caro. O que faz? Troca. Equipamento de som. Juninho, coloca lá no 220. É 110. Queimou. Tiago, manda arrumar. Não compensa. O que faz? Troca. Nós estamos vivendo hoje situações de que se troca com muita facilidade. Televisão é trocada, micro-ondas é trocado, aparelhos são trocados, tudo é trocado. E nós não podemos viver com esse princípio de que trocar é mais fácil. Atualmente, irmãos, pasmem, troca-se de parceiro como se troca de roupa, troca de namorado, troca de compromissado, troca de marido, troca de esposa com muita facilidade. Como assim, pastor? Não deu certo, troca. Não é tão bom quanto eu pensava ou imaginava, troca. Não está dando certo, troca. Como assim? Porque trocar é mais fácil. Olha para o teu cônjuge, vai. Quem é casado aqui, diga amém. Olha para o teu cônjuge e fala assim: ó, você me escolheu, não vai trocar coisa nenhuma. Você que está pensando em casar, pensa bem. Encalhado não é quem está solteiro, viu? Ai, estou sozinho, quanto tempo? Ai, estou sozinha. Você não está encalhado, porque você tem a oportunidade. Encalhado é quem casa errado, é para sempre. Então olha para o cônjuge de novo e fala assim: parabéns, que você escolheu a pessoa certa. Isso. As pessoas trocam de igreja. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, fala para ela assim: ó, essa é a última igreja da tua vida. Se você já fez troca-troca a sua vida inteira, eu quero te dizer que Deus está fazendo uma libertação na tua vida, porque essa vai ser a última igreja da sua vida. Pelo amor de Deus, você pode dar um presente de aniversário para mim e dizer amém? Essa tem que ser a última igreja da sua vida. Por quê? Porque hoje em dia, não gostei do pastor, troca. Não gostei do louvor, troca. Porque os líderes, troca. A liderança, não, troca. As pessoas estão trocando. Trocam até Deus. Estão trocando Deus. Agora, imagina uma coisa, irmãos. Imagina se o Senhor, o Deus que você declara amor, fidelidade e lealdade, resolvesse te trocar. Se Deus olhasse para você e falasse assim: isso aqui não serve, então troca. Esse aqui está dando muito trabalho para consertar, troca. Essa não vai melhorar nunca, troca. Esse não aprende, esse aqui é cabeça dura, troca. Essa outra aqui vive errando, vive caindo, vive pecando, troca. Eu quero te dizer uma coisa:
Deus tem mais fé em nós do que nós nele, porque Ele nunca vai trocar você, porque Ele nunca vai nos trocar, porque Deus tem em seu DNA a fidelidade, a lealdade. Não importa o trabalho que você está dando, não importa o trabalho que você vai dar, não importa se você tem acreditado ou não acreditado, o que eu quero te dizer é que o Deus que você decidiu servir, Ele jamais vai te trocar. Você pode dizer amém? Dá um aplauso lindo para o Senhor. Deuteronômio 7:9 diz o seguinte: saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, diga meu Deus, diga meu Deus, sim, o seu Deus, Ele é fiel, que Ele mantém a aliança, que Ele é bondoso, e que por 1000 gerações daqueles que o amam e o obedecem, os seus mandamentos, Ele vai abençoar. Números 23:19 diz que Deus, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ou seja, ainda que a gente tenha errado muito, ainda que você venha errando muito, pela fidelidade e lealdade do Senhor, Ele jamais vai te trocar. É isso que eu e você precisamos ter em nós, é isso que nós precisamos ser, cristãos verdadeiros, crente de verdade. Alguns domingos atrás eu preguei aqui sobre um cristão fake, um cristianismo fake, e aí eu me senti, Deus me cobrou, você falou sobre cristianismo fake, falso, fale sobre um cristianismo verdadeiro. Pois eu quero te dizer, irmãos, que um cristão verdadeiro são aqueles que não trocam os princípios de Deus pelas ideologias humanas. Um crente de verdade, um cristão verdadeiro, não troca aquilo que é certo por aquilo que está errado, simplesmente porque está na moda. Um cristão verdadeiro vive uma vida segundo Deus deseja e espera. Posso ouvir amém? E o apóstolo Paulo, lá na carta aos Romanos, ele deixa para nós uma receita, uma direção, para que eu e você paremos de atrasar as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Eu quero dizer algo para você: se tem algo que impede as bênçãos do Senhor recaírem sobre você, é o fato de você não ser um cristão verdadeiro e autêntico. Quando nós nos tornamos um cristão verdadeiro, um crente de verdade, Deus não tem como não nos abençoar. Olha para o irmão que está do seu lado, pergunta para ele assim: está faltando bênção na sua vida? Responde para ele agora, fala assim: então deixa de ser fake, seja verdadeiro. Romanos capítulo 15, verso 13. Romanos 15, verso 13. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Verso 14, meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês são cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. Nesse versículo 14, nós temos aqui 3 prerrogativas daqueles que são cristãos verdadeiros, crentes de verdade, para raios da bênção do Senhor. 3 prerrogativas que podem mudar o nosso destino, que podem mudar os nossos resultados, que podem mudar a nossa vida, a nossa história. Então, se eu fosse você, eu me concentrava nesses 20 próximos minutos, para que você aprenda de uma vez por todas, ser um para-raio das bênçãos do Senhor. Aqui nesse contexto, o apóstolo Paulo estava a caminho de Jerusalém, quando ele decide escrever essa carta aos Romanos. E nessa carta, o apóstolo Paulo expõe as características de um verdadeiro cristão. E eu resumi, sintetizei, e no versículo 14 nós vamos encontrar pelo menos 3. E a primeira delas: um cristão de verdade, que se torna um para-raio das bênçãos do Senhor, são bondosos.
tem bondade no coração daqueles que são verdadeiramente cristãos. Não são bondosos porque têm interesse em alguma coisa, porque querem alguma coisa, mas porque tem o DNA do Senhor nas suas vidas. Então a primeira característica de um cristão de verdade é alguém bondoso. Agora, a minha pergunta: qual foi a última vez que você fez uma bondade para alguém? Para pensar. Qual foi a última vez que você teve uma atitude de bondade na direção de alguém? Que você foi bondoso com alguém? E aí eu quero te dar um alerta: cuidado. Algumas coisas que você pensou aí, achando que é bondade, na verdade é obrigação. Bondade para com outra pessoa. Bondade para com pessoas que você nem conhece talvez. Versículo 14, a primeira parte: meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade. Sabe o que é isso? Bondade é notória, é vista, é percebida. Bondade as pessoas reconhecem na sua vida, não é você que declara ter. Então eu vou mudar minha pergunta: qual foi a última vez que alguém olhou para você e falou assim: como o seu coração é generoso, como o seu coração é bondoso, como você é benevolente, como você é bom? Qual foi a última vez que alguém falou isso para você? Essa semana aconteceu algo muito engraçado, irmãos. Eu vou contar bem rápido, porque esse aqui é meu tempo? É? Essa semana aconteceu algo muito engraçado. Eu me tornei fazendeiro e rico, e algumas horas depois eu estava pobre de novo. Minha irmã faleceu 2 anos atrás. Meu cunhado e meu sobrinho faleceram 2 semanas atrás. Minha irmã tinha um sítio, mais de 50 mil metros, 4 carros na garagem, trator, implemento agrícola. Eu falei: caramba, quem vai ficar com tudo isso? Pensei, não que eu quisesse, mas minha irmã morreu, meu cunhado morreu, meu sobrinho morreu, não tem herdeiro, descendente. Está aqui doutora Karina, doutora Kércia também estava por aqui. Tem mais algum advogado para me deixar mentir? Não tinha descendente, então tem que ir para o lado, não vai, tem que ser ascendente, certo, doutora? Ascendente. Os pais do meu cunhado, o pai morreu faz uns 10 anos. A mãe dele morreu há uns 3 meses, 2 meses atrás. Sobrou quem? Os ascendentes por parte da minha irmã. Vou fazer, você vai adivinhar quem é. Lembrou? Meu pai, o Di, recebeu a herança. 1 ano atrás ele falou assim para mim: sua irmã morreu, eu quero deixar um apartamento para o Kiyoshi, meu sobrinho. Eu fui lá junto com o Samara, falamos com meu cunhado: está aqui, ó, apartamento, de mandou te dar. Meu cunhado: não precisa. Não, mas ele mandou dar, está aí. Morreu, todo mundo morreu. A herança veio para o meu pai. Quem é o herdeiro do meu pai? Sou eu. E aí, ganhou casa, ganhou sítio, ganhou carro. Eu falei: meu Deus, vou parar de trabalhar. Agora é a hora de servir ao Senhor com vontade. Aí eu falei: virei fazendeiro. Agora eu sou fazendeiro, estava pensando em comprar bota, cinturão. Eu falei: agora é comigo. Eu me amarrei. Falei na minha célula. Tive célula quarta-feira. Falei: gente, tô rico. Pode ter festa toda semana aqui. Sou fazendeiro. Dormi rico. Acordei no dia seguinte, meu pai: filho, falei,
Fala. Fala, meu Pai. Querido, te amo. Fala, Pai. Sabe, nós ganhamos. Falei, sim, claro. Já estou pensando em tudo aqui, vender tudo. Nós vamos dar. É o quê? Nós vamos dar para a irmã do seu cunhado, porque ela é pobre. Você está bem? Mas era dele. E ele resolveu dar. E a minha parte é acatar. E aí eu dormi rico, acordei pobre. Não deu tempo de dar o dízimo. Acredita? Não deu tempo, Borges. Mas eu estou citando isso porque meu pai teve um ato de bondade. Foi um ato de bondade. Eu falei, pai, você está bem? Estou bem. Mas nós precisamos fazer a diferença na vida das pessoas. Eu falei, pai, dá tudo. Se quiser mais um pouco, eu dou também. Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala assim, tenha atos de bondade. Atos de bondade. Sabe por quê? Porque a bondade é um atributo de Deus. Bondade é um atributo de Deus que Ele compartilha com o povo dEle. Quem não tem parte com Ele não consegue ser bondoso, é egoísta. Eu. Não tem bondade, porque bondade é um atributo do Eterno. Ninguém tem dúvida aqui, irmãos, de que o Senhor é essencialmente bom. Ninguém tem dúvida. A Bíblia está recheada de exemplos assim. Não há ninguém bom senão o Senhor, porque a bondade é um atributo dEle, e Ele compartilha, Ele divide com o povo dEle. Tem alguém aqui que é povo de Deus que pode dizer amém? Todos que conhecem a Deus verdadeiramente, e que são cheios da sua presença, passam a ser cheios de bondade. Não tem como não ser bondoso, se você é de Deus. Por quê, irmãos? Porque a bondade é uma das características que apontam se uma pessoa está apta para ser abençoada, para se tornar para-raio das bênçãos do Senhor. Não tem como Deus te abençoar se você não for bondoso, se você não for bondosa. Agora, desculpa, nada contra fazer missões na África, também na moda, né? E na África, eu quero ir ano que vem. Alguém vai comigo? África, não é Miami. Alguém quer ir? Ninguém. Eu pelo menos tenho uma meia dúzia aqui. Glória a Deus. Eu quero ir para a África ano que vem. Ato de bondade. Ato de bondade. Ir lá pegar febre amarela. Ir lá. Estou amarrado, em nome de Jesus. Aqueles menininhos tudo ranhento, abraçando você assim, beijando. Ato de bondade. Comendo com a mão. Estou aprendendo a comer com a mão agora. Ato de bondade. Eu não tenho nada contra fazer missões na África. Ser bondoso com quem está lá no outro continente, no continente africano. Mas demonstre bondade dentro da sua casa. Demonstre bondade com o seu cônjuge. Demonstre bondade com os seus pais. Demonstre bondade com os seus filhos. Demonstre bondade aqui na igreja. Olha para o teu líder, ao invés de ficar reclamando, tem atitude de bondade. Olha para o teu pastor. Demonstre bondade. É muito fácil a gente demonstrar bondade, longe. Mas o grande segredo é demonstrar bondade com quem está perto. Olha quem está aí do seu lado, pergunta para ele assim, quer que eu vou buscar água para você? Fala. Se ela falar quer não? Fala para ele assim, devia ter bebido água antes de entrar no culto. Atos 11:24, irmãos. Nós vemos a história de alguém aqui que tinha essa característica, bondade. O nome dele era Barnabé, chamado pelo próprio Deus de homem bom e piedoso, cheio de temor e fé.
Tem uma música que nós cantávamos, não é verdade? Não vou cantar, mas tinha essas partes. Barnabé, irmãos, Barnabé fez da sua vida um investimento na vida dos outros. Barnabé era o exemplo de alguém que tinha bondade. Ele demonstrava amor aos necessitados. Ele chegou ao ponto de vender uma propriedade. Ao contrário de Ananias e Safira, ele entregou tudo o que ele conseguiu com o terreno, com a propriedade que ele vendeu. Depois procura isso lá em Atos 4, versículo 36. Outro episódio na vida de Barnabé, em que ele demonstra bondade, aconteceu quando Paulo foi rejeitado pela igreja em Jerusalém. Ele chegou em Jerusalém e os apóstolos rejeitaram. O que Barnabé fez? Bem feito, bem feito. Quer chegar aqui chegando? Não, Barnabé demonstrou bondade. Diga comigo, bondade. Por quê? Porque ele era cheio de bondade. Sabe o que ele fez com Paulo? Ele acolheu Paulo, ele deu suporte para Paulo, ele novamente apresentou Paulo para os apóstolos. Isso está lá em Atos 9, 26, para que então ele pudesse ser aceito. Aliás, o apóstolo Paulo foi um para-raio. Ele foi um para-raio das atitudes de benevolência que Barnabé tinha. O apóstolo Paulo foi muito beneficiado pela bondade de Barnabé. Porque não pense que o apóstolo Paulo tinha expressão ministerial, como nós vemos hoje na Bíblia. A história de Paulo é engraçada até. Por 10 anos aproximadamente, o apóstolo Paulo ficou no anonimato lá em Tarso. Ninguém conhecia, ninguém sabia, ninguém se importava. Mas existia um homem chamado Barnabé, que pegava então Paulo, que na época não tinha expressão, e levava para Antioquia. Lembra da igreja da Antioquia, que virou um fenômeno, um exemplo? Pois Barnabé levava Paulo, para que Paulo começasse efetivamente seu ministério. Isso está lá em Atos 11, 25. Outra situação interessante, lembra que o apóstolo Paulo teve um quebra-pau com João Marcos, lembra disso? Na segunda viagem missionária, Paulo vira para João Marcos e fala assim: você é muito mimizento, não vai mais viajar, você está fora do projeto. Mas Barnabé era homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, benevolente, ficou com peninha de João Marcos e continuou dando suporte para ele. Sabe o que aconteceu? Esse jovem que o apóstolo Paulo escorraçou foi o autor do Evangelho de Marcos. Se não fosse a atitude benevolente de Barnabé, João Marcos teria ficado pelo caminho. Tem muita gente que não está nos caminhos do Senhor porque cruzou com você ou comigo em momentos em que a gente não demonstrou bondade. Tem muita gente que vai se aproximar de Cristo através das nossas atitudes de bondade. Então olha para o irmão que está do seu lado, fala para ele: arranca essa cara feia e seja bondoso em nome de Jesus. Um cristão de verdade é cheio de bondade, irmãos. Se você quer ser um para-raio das bênçãos de Deus, para de ser egoísta, para de pensar só em você, e começa a demonstrar bondade, começa a investir a sua vida na vida de outras pessoas, até mesmo aquelas pessoas que são desprezadas. As pessoas falam assim: no Boiúque, por que a Vida Nova em Hortolândia está tendo uma explosão? Vidas se achegando. Você não sabe, mas a gente já colocou 200 novas cadeiras aqui. Você está olhando e você olha, mas tem uma cadeira aqui do meu lado vazia. Ah, tem mais outra ali. Nós colocamos 200 novas cadeiras aqui. E até o final da reforma nós vamos colocar 600 cadeiras. Nós vamos para quase 2.000 pessoas aqui por cultos. Você pode dar uma pausa ao Senhor? Você pode aplaudir o Senhor? E aí as pessoas perguntam: por que a igreja está crescendo? É por causa da benevolência do povo. É por causa da bondade, principalmente daqueles que servem.
Tem gente que vai para a igreja do jeito que entra, sai. Entra sem dar graça e paz, vai embora sem dar graça e paz. Entra no carro, vai embora. Mas tem muita gente que serve na igreja, serve as pessoas. Eu não sei se você percebeu, mas tem gente aqui que chega 4 horas da tarde, para que a gente possa adorar o Senhor. E aí eles vão ter uma sala lá embaixo. Os levitas. Quem ama os louvores que nós somos ministrados aqui, digam amém. Falaram assim, quando o pastor Lucas não canta é melhor, falaram. Mas seja bonzinho. Ei, nós temos que ser benevolentes, atitude de bondade. Aí falaram assim, aqui embaixo, tem uma sala, desse tamanhão aqui, desse tamanho, uma salona. Lá embaixo não cai, Para quem? Para os levitas. Então estou combinando aqui com a pastora. Quem é da introdução aqui, do ministério de introdução, diga amém. Tem que ser bondoso. Todos os cultos, antes de começar os cultos, eles vão ter lanche, refrigerante, água, Big Mac não. Aí o pessoal lá da favela ali, ei, a gente, vocês também. Estacionamento, se melhorar a educação também recebe. Todo mundo que serve na igreja, antes do culto, de quinta-feira, de sábado, de domingo, vão experimentar a bondade do Senhor, vão comer, vão beber, vão se fartar, não vai precisar jantar por 3 dias. É brincadeira. Nós vamos dar junto o kit remedinho do pastor Lucas, para você não ficar com fome. Ato de bondade, irmãos. Ato de bondade. Sem querer eu fiz um ato de bondade. Vai em casa, estou convidando você. Eu tenho uma sala de TV. Samara falou assim, o que aconteceu com o ar-condicionado? Não, ela me ligou. Amor, você pediu para fazer reparo no ar-condicionado? Eu falei, não se preocupa, só deixa entrar. Aqui embaixo essa sala é quente. E a gente está com caixa meio baixo. Como a gente não usa muito a sala de TV lá de cima, eu pensei comigo, já que não usa, vou pegar. E amanhã vai instalar aqui um ar-condicionado para os levitas. Aplauda o Senhor pela minha atitude de bondade. Atos de bondade. Atos de bondade. E se eu perguntar para você, o que você pode ofertar da sua casa? Agora. Por bondade. O quê? Deus está falando comigo. Seu carro. Brincadeira. Atos de bondade, irmãos, ninguém precisa pedir. A gente precisa fazer. Quantos estão me entendendo? Digam amém. Gálatas 5:22 declara que um dos frutos do Espírito é a bondade. Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 25, fala sobre a parábola do bom samaritano. Passou um monte de gente com patente, gente importante, gente que falava bem por aquele pobre coitado, ninguém ajudou. Mas um samaritano, com bondade, salvou a vida daquele homem. Gênesis 45 conta a história de José, traído, humilhado, escarnecido, mas através de um ato de bondade ele perdoou seus irmãos. Ruth, capítulo 1, verso 4, conta ali o relato de que Ruth, irmãos, isso aqui é um ato de bondade. Quem tem sogra aqui, diga aleluia. Ruth decidiu ficar com a sogra. Você tem noção disso? Tem atitude maior de bondade que essa? Não tem. Está aqui, na minha frente. Minha sogra, ela era membro lá de Campinas. Está pedindo a carta para servir aqui na igreja, irmãos. Mas a gente aceita. É um ato de bondade da minha parte. Irmãos, nós precisamos ter atos de bondade.
Quando nós temos atitudes de bondade, nós nos tornamos para-raios das bênçãos. Quantos querem as bênçãos do Senhor, digam amém. Dá um aplauso lindo para Ele, em nome de Jesus. Meu Deus. Segundo, um cristão de verdade, um cristão verdadeiro, são instruídos. Olha para o irmão ignorante que está do seu lado, olha para ele. Meu Deus, você tinha que olhar para mim agora, não olha para o lado não, que você entrega. Um cristão de verdade, um cristão verdadeiro, um cristão autêntico, ele é instruído. Para de ser ignorante na palavra. Não adianta você ficar rodopiando, orando em línguas, se você é ignorante na palavra. Nós precisamos ter fome da palavra, nós precisamos ter sede da palavra, nós temos que estar apegados à palavra, a gente tem que beijar a palavra. Quanto estão me entendendo, diga amém. Pega a tua Bíblia aí, quero ver. Ah, não tem, então pega seu celular agora, o abençoado. Isso, pega teu celular, olha para ele. Aí tem a palavra, sim ou não? Dá um beijo na palavra. Quem não beijou não gosta. Vou dar mais uma chance. Dá um beijo apaixonado na palavra. Não se importa se falarem que você é louco. Nós estamos transmitindo ao vivo, não está? Pega a sua Bíblia aí na sua casa também. Está aí, né, deitado no sofá, suando igual um porcão. Oh, pega a palavra, põe a roupa. Quantos estão com a palavra, digam amém. Quantos são apaixonados pela palavra, digam aleluia. Dá um beijo aí na palavra. Estou olhando aqui, ó, tem um monte de gente que não beija, mas lá no escurinho você beija, né? E não é a palavra. É por isso que não é para-raio das bênçãos de Deus. É por isso que não atrai o favor de Deus. Um cristão de verdade são instruídos. Em segundo lugar, irmãos, um cristão verdadeiro é cheio do conhecimento. Ele deixa de ser neófito. Sabe por quê? Porque o exercício, a prática da bondade é fruto do conhecimento. Se você não conhece, não tem como você ser bom. Se você não conhece a palavra, não tem como você ser bondoso. Porque o conhecimento de Deus é a sua palavra, que nos leva a uma ação, que é a bondade. Está entendendo que uma coisa está ligada à outra? Se não tem conhecimento, não consegue ser bondoso. É por isso que você é ruinzinho, ruinzinha. Olha para alguém que é ruim do seu lado. Fala, é por isso que você é ruim. Não tem conhecimento. Não tem conhecimento. Precisa ser instruído. Um cristão de verdade é instruído. Um cristão de verdade é aplicado no conhecimento da palavra de Deus, irmãos. Vai começar uma nova turma agora, não vai? Amanhã começa uma nova turma. Quem passou, foram quase 300 pessoas que passaram pelo encontro com Deus. Quem passou pelo encontro com Deus, levanta a mão bem alto. Você tem que estar estudando a palavra. Começa amanhã. Então venha. Nós vamos ter professores excepcionais. E olha, eu vou dizer, o professor dessa nova turma é algo assim, surreal. É num nível, ó, de unção, de beleza, de formosura. É minha esposa. Gostou da propaganda? E outra, eu quero te dizer, você falou para todo mundo aqui, eu tenho a honra de dormir e acordar com esse homem. Não é só dormir e acordar. Volta aqui comigo. Irmãos, quando a gente é instruído pela verdade, pela palavra, quando nós somos instruídos pela palavra, a nossa mente fica cheia de verdade, e aí o seu coração fica cheio de amor. Mas se você não é instruído pela palavra, o seu coração fica vazio de amor. Irmãos, tudo o que um crente de verdade faz, tem que ser regido pelo conhecimento do Evangelho. Você não pode fazer as coisas por impulso, pelas suas emoções, pelas suas vontades. Você tem que fazer, as decisões que você tem que tomar, tem que ser regidas pelo conhecimento do Evangelho, pelo conhecimento da palavra.
Quantas vezes você toma decisões pautadas naquilo que você está sentindo? Ai, pastor, eu estou sentindo do coração. O coração é enganoso. Jeremias já dizia isso. E terrivelmente corrupto. O coração não sente nada. Todas as decisões que nós temos que tomar tem que ser pautadas no conhecimento, na palavra. Eu vou dar de bandeja para a Samara. Ela fala que eu falo de cocô toda semana. Eu vou falar de novo. Eu vou falar. Não me encha as paciência. Até para fazer cocô tem instrução na palavra. Quem já deu isso aqui? Quem já deu? Olha, um bando de gente que não sabe nem fazer cocô. Tem na palavra. Tem tudo na palavra. Quem é empresário? Diga amém. Quem é empresário que quer ficar milionário? Diga aleluia. Sabe por que não está milionário ainda? Porque não conhece a palavra. Conheça a palavra. Viva a palavra. Seja instruído na palavra. E tudo que deseja o teu coração se concretizará. Quantos creem? Digam amém. Dê um aplauso lindo para o Senhor. O apóstolo Paulo aqui, que estava indo para Jerusalém, ele escreve essa carta aos romanos, e ele declara, ele diz, que eles estavam cheios de conhecimento. Por quê? Porque os cristãos de Roma, eles estavam comprometidos com o reino. É com o reino. Quando nós somos instruídos pela palavra, a gente se compromete com o reino. A gente não se compromete com qualquer outra coisa. Hoje, lá em Campinas, está acontecendo a final da Supercopa. Está tendo derby lá, Guarani e Ponte Preta. Meu time é o Lanterna, é o último. Não estou nem aí. Pode cair para a Série C. Mas só ganha da Ponte. Mas se não ganhar também, eu não estou comprometido com o Guarani, porque eu sou instruído na palavra. Eu estou comprometido com o reino. Eu não estou comprometido com dinheiro, estou comprometido com o reino. Eu não estou comprometido com riqueza, estou comprometido com o reino, porque eu sou instruído. Você está comprometido com o quê? Pergunta para o irmão, você está comprometido com o quê? Nós não podemos ignorar o conhecimento, irmãos. Nós não podemos ignorar as instruções. Eu e você não podemos desprezar o conhecimento, continuarmos a ser ignorantes, porque a gente corre o risco de nos permitir, nos deixar levar por qualquer vento de doutrina. Tem gente que usa a Bíblia como subterfúgio, mas escondido tem um livrinho ali, de profetisa, de profetinha, que manda mais do que Jesus. Já ouviu falar daquele padre famoso, bonitão, Fábio de Melo? É bonito ele, sim ou não? Bonito, magro, jovem, bonito. Eu vi uma ministração dele que ele dizia o seguinte: deixe de ser marianos. A igreja católica está se tornando mariana. A igreja tem que ser cristocêntrica. Padre falou isso, talvez o mais famoso do Brasil, instruído na palavra. Que isso, pastor? O que você está querendo defender o padre? Não sou eu que digo quem vai ser salvo e quem não vai, mas eu posso dizer que tem muito crente que não é instruído na palavra, e eu posso garantir, tem crente que não é instruído na palavra, que não vai estar lá. Pergunta se você vai estar lá? Responde para ele. Eu responderia, lá onde? Você vai estar com o Pai? Você vai estar com o Senhor? Se você tem dúvida, se instrua na palavra. Um cristão de verdade é instruído na palavra, é instruído no Evangelho, tem que conhecer. Se você conhece a verdade, a palavra de Deus, que ela vai te libertar. Provérbios 1:7 diz que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Provérbios 2:6
diz o seguinte: porque o Senhor dá sabedoria, e da sua boca procedem o conhecimento e também o entendimento. Provérbios capítulo 3, verso 13 diz: bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Está entendendo isso, irmãos? Para ser um para-raio das bênçãos do Senhor, para ser um para-raio das bênçãos do Senhor, nós temos que adquirir conhecimento. Não tem como nós sermos neófitos, ignorantes, aquilo que Deus tem de instrução, e sermos extremamente abençoados. Então que hoje o Espírito Santo de Deus coloque em você um desejo incontrolável de conhecer as Escrituras, que você seja tomado de vontade para comer, para beber da palavra, para que você seja instruído. Posso ouvir amém? Provérbios 9:10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Oséias 4:6 diz que o meu povo, olha, presta atenção nisso. Tem alguém que quer ser destruído aqui? Diga aleluia. Pelo amor de Deus, eu nem vou ver falar aleluia aqui. Não, mas Deus vai ter misericórdia. Eu não sei aonde foi, graças a Deus, mas eu acho que é mulher. Mas você não será destruído em nome de Jesus. Oséias 4:6 diz o seguinte: o meu povo foi destruído. Tem alguém que quer ser destruído? Diga amém. Graças a Deus. Ei! Oséias disse: o meu povo foi destruído, porque faltou conhecimento. Sabe por que o diabo está roubando, matando, destruindo? Sabe por que o diabo está sapateando na sua casa, talvez na sua cabeça, na sua vida? Porque está faltando conhecimento. Está faltando conhecimento. Aqui a gente não fica com profetada. Receba! Não. Palavra, instrução, princípio, verdade. Se você está me entendendo, diga amém, dá um aplauso lindo para o Senhor. Um cristão sem conhecimento retarda as promessas de Deus se cumprirem. E nem é o diabo, é o crente ignorante, neófito. Pois está aqui para todo mundo. Quem não tem, olha, eu vou fazer uma coisa aqui. Se você não tem Bíblia, não tem condições de ter uma Bíblia, procura o pastor Fabrício. E ele vai te dar uma de presente. Amém, pastor? Fechou. E se a fila estiver grande, procura o pastor Lucas. E você vai ganhar uma Bíblia de presente. E se depois que você passar pelo pastor Fabrício, passar pelo pastor Lucas, você pode procurar pastora Aive. E se a fila continua grande, procura pastora Karina. E se mesmo assim não conseguir, procura alguns dos meus 12. Última coisa, irmãos. Estou acabando. Um cristão de verdade aceita conselho. Um para-raio das bênçãos do Senhor aceita conselho. Você quer ser abençoado? Deixa de ser metido, arrogante, prepotente, desumilde. Um para-raio das bênçãos do Senhor aceita conselho. Olha o verso 14, a última parte. Olha que o apóstolo Paulo está falando para os romanos: sendo capazes de aconselhar-se uns com os outros. Irmãos, em terceiro lugar, um cristão verdadeiro, um cristão genuíno, um cristão que se torna para-raio das bênçãos do Senhor, está apto, pronto para o mútuo aconselhamento. Sabe o que é mútuo aconselhamento? É quando você
está pronto para admoestar, para criticar, para confrontar, para direcionar. Mas você também está pronto e apto para ser admoestado, para ser confrontado, para ser ensinado, para ser direcionado, para ser corrigido, para ser disciplinado. É isso que diz a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, irmãos. Alguém que quer as bênçãos do Senhor é alguém que está pronto a ouvir conselhos. Já ouviu na Bíblia que diz o seguinte: há sabedoria numa multidão de conselhos. Está vendo como você não lê a palavra? Não é instruído. A sabedoria está numa multidão de conselhos. Agora, preste atenção aonde você pede conselhos. Irmãos, não há possibilidade de aconselhamento mútuo sem o conhecimento da verdade. Não tem como você admoestar, como você ser admoestado. Não tem como você disciplinar, orientar ou ser orientado, se você não tiver conhecimento da verdade. E muito menos sem a prática da bondade. Toda vez que nós formos disciplinar, tem que ter bondade, tem que ter conhecimento. Todas as vezes que alguém pregar aqui, e eu me incluo nisso, você tem que constatar se é verdade, saber se é verdade, porque está cheio de igrejas aí pregando besteiras, mentiras, e tem um monte de gente acreditando. Olha para o irmão que está do seu lado e fala para ele assim: aceite as exortações. Ô igreja, eu estou terminando, eu prometo. Para de mimimi, para de chororô, aceita o confronto, aceita a demonstração, aceita a exortação, aceita a palavra, aceita a correção. Porque sempre que sai uma palavra desse altar aqui, essa palavra está firmada no conhecimento da verdade e também na prática da bondade. Então, olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: pelo amor de Deus, aceita. Fala assim: aceita que dói menos. Aceita os conselhos. Que a nossa igreja, está aqui ó, nossa psicóloga. A nossa igreja precisa ter, sabe o quê? Terapeutas da alma, cheios de conhecimento, cheios de amor, para que a gente possa aconselhar, direcionar e também ser direcionado. Posso ouvir amém? Olha só, onde que está na Bíblia? Diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Primeiro que falar, ganha uma viagem para Israel. Vai, procura no Google, vai, corre. Diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Vai para Israel, passa na Europa, vai. Não está na Bíblia. Você está aí no Google. Não tem. Porque falta conhecimento. Mas tem uma versão gospel que está na Bíblia. 1 Coríntios capítulo 15. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Provérbios 12:15 diz: o caminho do insensato, o caminho do louco parece justo, mas o sábio ouve conselhos. Provérbios 19:30 diz o seguinte: ouça conselhos, aceite instruções, e você acabará sendo sábio também. Provérbios 15:22, sabe por que os planos fracassam? Sabe por que seus planos têm fracassado? Porque está faltando conselho, palavra de Deus. Então, em nome de Jesus, hoje foi uma palavra de exortação para nós. Precisamos deixar de ser evangélicos e nos tornarmos cristãos verdadeiros, genuínos, para raios das bênçãos do Senhor. Tem alguém que está comigo que pode dizer aleluia? Então fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. E antes de nós adorarmos ao Senhor, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 14 diz:
Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos, tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre, sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem continuamente, continue dando graças em todas as situações, porque essa é a vontade de Deus para você e para mim. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova do conhecimento tudo aquilo que vier ao teu coração. Então, por favor, irmãos, nós temos a receita para nos tornarmos os para-raios das bênçãos do Senhor. Cabe a nós vivermos ou não. Você pode fechar os teus olhos em nome de Jesus? Em nome de Jesus, vamos adorar o Senhor, vamos adorar o Senhor.